Mas Deus pediu para eu gravar, como eu tenho algumas pessoas que me seguem na internet e elas precisam ouvir também as preciosidades que a gente ouve aqui dentro, né? Então, para honra e glória de Deus. É para isso, só para isso. Vamos orar então. Senhor Deus, estamos aqui para te ouvir. Eu vou ser instrumento teu nesse momento, mas eu também quero ouvir, Pai. Obrigada por ter me dado essa mensagem há uns dias atrás, há um tempo atrás. E quão feliz eu sou de poder dividir esse conhecimento agora com os meus irmãos e com as pessoas também que me seguem lá na minha página. Obrigada, Senhor, por usar a tua serva para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus te peço humildemente o teu Santo Espírito em mim e nos meus irmãos neste momento. Amém. Bom, eu vim trazer, eu já dou esse sorriso assim, porque é muito legal as coisas que a gente aprende, que o Espírito Santo fala para nós. E aí, acontece que a gente fica doidinho para falar para as outras pessoas. Eu passei, eu acho que uma semana em casa, falando nesse assunto, e boquiaberta com o que eu aprendi. E hoje eu quero dividir com os irmãos isso que eu aprendi. Eu vou pedir para que os irmãos abram a Bíblia, por favor, no livro de Esther, capítulo 2. Já vou fazer uma pequena introdução. Tinha um rei chamado Xerxes, no Velho Testamento, livro de Esther. Tinha um rei chamado Xerxes, viu, crianças? Era um rei extremamente poderoso. Ele foi um rei tão poderoso que ele saiu da Bíblia para os livros de história. Esse rei, ele era o cara. E aconteceu que esse rei, um dia fazendo um lindo banquete, chamou a esposa dele chamada Vasti ou Vasti. Porque ele queria se aparecer com aquela linda mulher. A mulher, para o rei, era como se fosse uma joia que ele usava. Ele queria mostrar aquela joia. E a mulher disse assim, vocês nem sabem o que a mulher disse. Quando o eunuco, o empregado, o servo, foi lá chamar ela, ela disse assim, o quê? Eu vou ir no meio daquela beberagem, daqueles homens, tudo doido de bebida lá, me aparecer lá, mas não vou nunca. Foi isso que ela disse. Ela disse não para o rei. E aconteceu que os conselheiros do rei aconselharam o rei a mandar Vasti embora. Capítulo 2. Eu estou fazendo a introdução. E mandou Vasti embora. Só que agora o rei não tinha uma esposa. A Vasti foi embora. E agora o rei não tinha uma esposa, uma joia. E como que um rei poderoso no mundo todo, né? O principal rei da época, sem uma esposa? Não tinha como. Aí, o que ele fez? Quando passou essas coisas, ali no verso 1, passadas essas coisas, e apaziguado o furor do rei Assuero, Xerxes, Assuero, a mesma coisa, lembrou-se ele de Vasti. Então, quando passou a raiva, sabe quando passa a raiva? Aí ele lembrou da Vasti, ficou tão triste. Ai, por que eu mandei aquela mulher embora? Eu tô com saudade. Aí os conselheiros disseram, não, vamos já providenciar uma esposa para ti rapidinho. E providenciaram, foram até os judeus e pegaram todas as meninas lindas e virgens, né? E colocaram elas num lugar especial para tratar elas durante 12 meses. Durante 12 meses, elas estariam sendo preparadas para ser esposa do rei. Ele escolheu uma só uma. E entre elas estava uma moça judia, que não era daquele povo persa, né? Do povo persa, ela era judia. Ela era hebreia, na verdade, né? E aí,
Judeus vêm depois, antes eles eram hebreus. E aí, essa moça hebreia, ela foi criada por um homem, eu vou chamar de Mordecai. Alguns chamam de Mardoqueu, tem outro nome também, né? Ou é só Mordecai e Mardoqueu, né? Tá. Eu vou chamar de Mordecai, mas é os dois nomes. Eu disse para vocês aonde está, mas eu vou contando para ficar mais ilustrativo também para as crianças, tá? Para eles entenderem também melhor. E aconteceu que a Esther, ou Radassa, também, Esther ou Radassa, ela foi criada pelo primo dela. Não era tio, era primo dela. E esse homem era um homem de Deus, um homem muito maravilhoso de Deus, que quando Esther foi para o reino, ele disse para ela: tu não fala que tu é hebreia, fica quietinha. Ele já pensando, né? Por quê? Talvez na cabeça dele ele pensou: se ela falar que é hebreia, provavelmente não vão chamar ela como a esposa, já que ela tá indo, então que ela seja a esposa, né? Se é pro povo de Deus brilhar, que brilhe bem brilhado, né? A gente não pisa em lugar que não é para brilhar. O povo de Deus tem que pisar num lugar e brilhar. Então, se é para ela entrar no reino, é para ela ser a rainha. E aí ele disse para ela: tu fica quietinha, tu não fala nada, não diga nada. E a Esther foi criada por esse homem de Deus. Esther tinha um caráter simples, tinha um caráter puro e o mais incrível, um caráter de uma pessoa submissa, uma pessoa calma e submissa. Mas aí é que vem o negócio. Aumenta um pouquinho, por favor, o microfone. Aí é que vem o negócio. Para uma pessoa ser, tu já sabes o que eu vou falar, tu já tá com o olhinho brilhando. Eu te mandei, mas agora tu já esqueceu, que bom. Para uma pessoa ter um caráter bom, claro que existem as exceções, mas 99,9% ela é uma pessoa boa porque ela foi criada por uma pessoa boa, né? Se ela era submissa, se ela era inteligente, Esther foi muito inteligente, se ela era uma mulher de Deus com fé, porque a gente vê lá no futuro que ela faz, né, os 3 dias de jejum, é porque ela foi criada por uma pessoa que tinha fé, que tinha caráter, que era um homem honesto, íntegro e justo. E aí aconteceu, deixa eu ver aqui aonde eu vou continuar aqui. E Mordecai, enquanto a Esther estava lá se preparando durante esses 12 meses, Mordecai foi dar uma passeada, uma viajada por aí. Para onde que foi Mordecai? Quem sabe? Para as portas do reino, ficar espiando, tentar saber qualquer notícia sobre Esther, o que estava acontecendo com ela. Que pai maravilhoso, que pai bondoso, que pai zeloso, que queria saber todos os passos da filha dele. Ele que criou ela. Ele queria saber os passos em que ela estava andando. E isso fala lá no versículo 11. Não, isso aí foi. Aqui, ó. 11, passeava Mordecai cada dia diante do pátio da casa das mulheres, a fim de se informar de como Esther passava e do que lhe acontecia. Versículo 12. Antes que chegasse a vez de cada moça vir ao rei Assuero, tinha ela de completar 12 meses, tratamentos, enfim. Deixa eu passar mais para frente. Quando chegou a vez de Esther, o rei se apaixonou por ela. Ele viu ela e se apaixonou perdidamente por Esther. E escolheu Esther já de primeira. É essa aí que eu quero. Então a Esther se tornou esposa do rei Assuero. Mas ela não falou sua parentela. Isso lá no versículo 20, ó. Esther, porém, não tinha declarado sua parentela e o seu povo, como Mordecai lhe ordenara, pois obedecia às ordens de Mordecai como quando a criava. Então ela ainda, muito submissa com seu pai, obedeceu. E aí,
Lá no versículo 21. Durante os dias de Mordecai, estava sentado à porta do rei. 2 oficiais do rei que guardavam a porta, Bigtan, olha como essa parte é muito importante, presta atenção nessa parte aqui. Bigtan e Teres se indignaram e conspiraram para assassinar o rei Assuero. Veio isso, porém, ao conhecimento de Mordecai, que o revelou à rainha Ester, e Ester o disse ao rei, em nome de Mordecai. Versículo 23. Quando se investigou o caso e se achou ser verdade, o que aconteceu? Os 2 oficiais foram enforcados. Tudo isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Então Mordecai estava lá nas portas para saber da Ester. E ele estava lá como se nada tivesse acontecendo e ninguém viu ele lá. E estavam os 2 lá tramando para matar o rei. 2 oficiais e não viram. E Mordecai lá se fazendo de morto. Não tô aqui. E ele ouviu tudo. Ah, mas não vai ficar assim, eu vou contar tudo para Ester. E ele deu um jeito de contar para Ester. E a Ester contou pro rei. E aí que aconteceu que o rei mandou matar esses homens. Só que ficou por isso mesmo. Ele salvou a vida. Prestem atenção o que aconteceu aqui. Quem foi que salvou a vida do rei? Mordecai. Quem foi que falou para Ester ficar quietinha, pianinho, porque senão ela não ia ser escolhida como rainha? Quem foi que ensinou Ester a ser submissa perante Deus, perante os homens, a ser uma mulher de caráter, a ser uma mulher justa? Mordecai. Agora, no próximo capítulo. Aconteceu que depois destas coisas, lá no versículo 1, o rei Assuero engrandeceu um tal de Amã. Um cara lá que era, assim, ó, como é que eu vou dizer assim, mau caráter, uma pessoa que ficava fazendo todas as vontades do rei, pro rei ver ele, bajulador, sabe? Uma pessoa bajuladora que fica ali se fazendo de um melhor amigo do rei. Mas ele não queria saber nem do rei, não queria saber se o rei estava vivo, estava morto, ele queria era poder. E o rei, infelizmente, honrou esse homem chamado Ramã. Isso tá botando ali, né? Só que eu gostaria agora, amor... Não, depois eu boto. Depois tu bota as fotos. Todos os oficiais do rei que estavam à porta no versículo 2 se inclinavam e se prostravam perante Amã. Amã era um grande oficial. Por exemplo, vamos supor, nós temos o presidente, né, aqui da República. O presidente coloca o irmão Tiago como o governador. Vice-presidente, não é nem governador, como vice-presidente, vamos supor. E aonde o irmão Tiago passava, as pessoas tinham que se prostrar. Só que nós sabemos que temos uma lei, os 10 mandamentos, que nós não devemos nos encurvar perante ninguém e nenhuma imagem, nenhuma pessoa e nada, a não ser Deus. E o Amã, como gosta de falar, e fala muito bem, eu chego a me arrepiar quando ela fala, o Amã do meu povo. Quem é que fala isso, mãe? Quem é que fala isso? Ele é do meu povo, é do teu povo, é da tua história. Tu tem pertencimento, tu veio dessa história, do meu povo. A Maísa Ribeiro, né? Ela fala isso. Eu não tô contando aqui, abrindo um parênteses grande, eu não tô contando aqui uma história da Bíblia passada. Eu tô contando a tua história, Ivana. A história do teu povo, da tua família. É de sangue? Não. Adão e Eva, eles eram judeus? Mas eles são nossos pais? Então é o nosso povo. Todos que amaram a Deus e seguiram os caminhos de Deus. É o nosso povo. Eu não sou judia, mas Adão e Eva também não era. Caim não era, Abel não era, os outros que vieram. Noé não era judeu? Era hebreu? Não. Ele era filho de Deus? Seguia os 10 mandamentos? Então é o meu povo. E o Mordecai? Ele era judeu. Isso não faz diferença nenhuma. Mas ele guardava os 10 mandamentos? Honrava a Deus? Então é o meu povo. O meu antepassado Mordecai. Sabe o que esse homem fez?
Ele ficou parado. Enquanto todos se curvavam, Mordecai se mantinha com a cabeça em pé, correndo risco de vida, linchamento, de qualquer outra coisa. E ele teve medo? Não, ele ficou parado. Homem corajoso que não vai com os outros, não é Maria vai com as outras. Porque geralmente o povo tem essa tendência, por mais que tenha princípios, quando todo mundo está fazendo alguma coisa, a gente vai lá e faz também. Mas a gente tem que ser diferente. A gente tem que quebrar, entre aspas, as regras quando aquilo vai de encontro aos mandamentos de Deus e à palavra de Deus. Fala ali, ó, no versículo 2, que todos os oficiais do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, pois assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava, nem se prostrava. Então os oficiais do rei, que estavam à porta do rei, perguntaram a Mordecai: por que desobedeces ao mandamento do rei? Dia após dia diziam-lhe isso. Ou seja, dia após dia, Amã passava e ele não se baixava, ele não se inclinava. Não foi um dia, dia a dia. Mas ele não lhes dava o quê? Ele não estava nem aí para o julgamento dos outros. Se falavam que ele era estranho, que ele era esquisito, que ele era diferente, que ele fazia as coisas ao contrário do que era para fazer, que ele não seguia os costumes. Não estava nem aí. Ele fazia aquilo que agradava a Deus. Ele não dava ouvidos, de sorte que o fizeram saber a Amã. Ou seja, tu não vai se postar? Então vou lá contar para a mãe, então. Para ver se o procedimento de Mordecai seria tolerado, pois ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo Amã que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Homenzinho bem que queria o poder, né? Um homem não se prostrava, todo mundo se prostrava, mas ele foi lá implicar, porque ele queria que todo mundo se inclinasse perante ele. E aconteceu, se encheu de furor, deixa eu ver onde é que eu parei. Versículo 6. Tendo, porém, descoberto o povo de Mordecai, Amã achou pouco tirar somente a vida de Mordecai. Ele ficou tão brabo, Amã, que ele pensou assim, eu não quero matar só Mordecai por não estar se inclinando perante mim. Eu vou matar o povo dele todinho. Todinho. Se vocês estivessem lá naquela época, vocês seriam desse povo. Mesmo que vocês não fossem sangue judeu, mesmo quem não era sangue judeu, se vocês adorassem o Deus de Israel, guardassem os 10 mandamentos, seguissem as leis, vocês seriam também exterminados aqui. Porque ele ia querer matar todo mundo. Queriam matar o nosso povo, a nossa gente, queriam matar. Ele queria matar, porque um do povo tinha um povo todo. Aí tem outra coisa aí, ó. Tinha um povo todo de judeus que sabiam que não podiam se curvar perante ninguém e nem nada. Quem só que ficou em pé? Pelo menos é o que a história conta. Que ele ficou em pé. Ele não se curvou. E aí, então, disse, lá no versículo 8, tá? Então disse Amã ao rei Assuero: existe espalhado e disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino. Resumindo, existe aqui no meio do gente persa, existem os judeus, e eles não seguem as tuas leis, eles não seguem os nossos costumes, o Senhor deveria exterminar eles. Aí o rei estava num dia que estava, não dá nada, pegou o anel dele e disse, faz o que tu quiser com esse povo, tu que decide, e pronto. E deu o poder ao vilão, viu, crianças? O Amã era o vilão. E aí aconteceu que esse homem, cheio de orgulho e agora com mais poder ainda, fez um decreto espalhado entre todas as províncias e povos de que os judeus seriam mortos no tal dia lá, que agora eu não lembro aqui. Diz aqui, né? Mas enfim, eu estou resumindo a história.
E aí? Peraí, deixa eu ver onde eu vou pular. Tá, enviaram-se cartas e tal. Vamos para o outro capítulo. Paramos então onde Amã decidiu matar todo mundo. E aí, no versículo 1 do capítulo 4. Quando soube de tudo que havia passado, então Mordecai agora sabe o que está acontecendo, que o povo vai ser exterminado. Mordecai rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e de cinza e saiu pela cidade, clamando com grande amargo clamor. Foi a Esther que saiu clamando? Não. Ela ajudou. Ela ajudou depois. Mas prestem atenção que desde o começo, quem é o protagonista dessa história? Exatamente. Quem foi o homem que a Bíblia relata que soube disso e já se inclinou perante Deus, rasgou as vestes, se humilhou e começou a clamar? Mordecai. Em todas as províncias onde a palavra do rei, no versículo 3, do rei e seu decreto chegavam, havia entre os judeus grande luto com jejum, choro e lamentação. Muitos estavam deitados em saco e em cinza. O povo foi mexido com o que estava acontecendo. O povo estava sendo perseguido mais uma vez. O espírito de profecia fala que Satanás, ele tomou posse de Amã, né? Porque Amã tinha o coração duro e aberto para ele. E aquele ódio de Satanás foi todo posto. Aquele ódio que Satanás tem pelo povo de Deus foi todo posto ali em Amã. O espírito de profecia fala que nos últimos dias a igreja de Deus vai ser perseguida tanto quanto esse povo foi perseguido. O decreto dominical vai ser parecido, Ellen White fala, comparando com o decreto do rei Assuero, né? Em que todos seriam exterminados. E esse povo que ele fez, ele se humilhou perante Deus, com oração e súplica. E no versículo 7, diz assim, não, peraí, 4. Então vieram aos jovens de Esther e os seus eunucos e fizeram-na saber. Então os servos de Esther foram até ela e contaram tudo o que estava acontecendo. Motivo pelo qual a rainha ficou angustiada. Ela mandou roupas para vestir Mordecai, porque Mordecai estava lá com pano de cinza, com saco, não sei o que tal. Ela, eu vou mandar roupa para ele, para ver como ela precisava, para ver como a Esther precisava sempre ainda do Mordecai guiando os pensamentos dela. Porque como que ela não imaginou que ele estava realmente triste, já fazendo jejum, já orando e suplicando? Como que ela manda roupa para ele, né? Ela não tinha entendido ainda a coisa. Eu não quero de forma alguma botar Esther como que ela não, ela é realmente uma das protagonistas da história, ela foi incrível, foi submissa, mas o centro, o cérebro da Esther, tomem nota que o cérebro da Esther, para ser quem ela foi Mordecai. Ela levou roupa mandou roupa para ele, ele não quis. Ele não vestiu as roupas. E aí, ela disse assim, então Esther mandou chamar a Atá, versículo 5, um dos eunucos do rei, designado para servir, lhe ordenou que fosse ter com Mordecai, para saber o que era aquilo e qual o seu motivo. Por que ele estava lá daquele jeito, na porta, chorando, rasgado, com cinza na cabeça? E, no versículo 7, Mordecai lhe fez saber tudo o que lhe tinha sucedido, inclusive a oferta de prata, que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pela destruição dos judeus. É judeus, não era hebreus que estavam falando que é judeus. Versículo 8. Também lhe deu uma cópia do decreto escrito. Então ele estava com o papel ali, entregou para os oficiais e disseram, mostra lá. Mostra para Esther o que está acontecendo. Para que mostrasse a Esther e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia e lhe suplicasse pelo povo dela. Veio então Atá, que é o servo, né, e fez saber a Esther, e falou para Esther as palavras de Mordecai. Olha, tá aqui o papel,
eles vão morrer tudo, teu povo vai morrer, e é por isso que Mordecai tá lá gritando, chorando, e tá com cinza na cabeça e tá rasgado. Ele tá apavorado. O povo vai morrer, e ele tá pedindo para tu interceder, falar com o rei, fazer alguma coisa. E aí, então Esther instruiu Atá a dizer a Mordecai. Versículo 11. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. Mas eu, nestes 30 dias, não fui chamado uma vez só sequer para ir até o rei. Aí, ó, o que aconteceu? Mordecai falou para ela, clama pelo rei. Ela disse, eu não vou. Faz 30 dias que o rei não me chama. Vou aparecer lá, vou morrer. Imagina, se eu chego lá, ele pega e não acende o cetro. Porque é assim, né? Ele tava lá sentado no troço lá, no negócio de como é que é o nome? No negócio. Aí ela entrou. Quando ela entrou, vamos supor, se ele não levantar o cetro, ó, já era pra Esther. E ela disse, eu não vou, tu não sabe que se eu não... Imagina, 30 dias que o rei nem me chama, nem pra me dar um selinho, um beijinho, nem nada, nem dizer, pra saber como é que eu tô. Né? Imagina, como é que eu vou aparecer agora do nada, eu vou aparecer lá, eu ainda chorando, pedindo socorro. Não vou. E aí, olha só o que Mordecai... Aí, olha esse homem é de Deus. Olha só o que ele falou. Quando as palavras de Esther foram relatadas a Mordecai, versículo 13, mandou ele de volta essa resposta. Eita, olha a resposta. Não imagines que, por estares no palácio, tu somente escapará entre todos os judeus. Olha aqui, ô dona, não é porque tu é rainha que tu vai escapar, não, que tu é judia, tá? Foi isso que ele disse pra ela. Não foi isso que eu te ensinei, não. Não foi isso que eu te ensinei. Tu vai lutar pelo povo, sim. Olha só o que ele continua dizendo. Pois, se de todo te calares agora, se tu ficar quietinha, Esther, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Olha a fé desse homem. Ele disse para Esther, se tu ficar quieta, se tu não clamar, ok. Deus vai achar outro jeito de salvar a gente. Mas olha só o que ele continua falando. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se não foi para tal tempo como este que chegastes ao reino? E aí ele botou ela para pensar. Não pensa porque tu tá aí no bem bom, que nada vai te acontecer não, filha. Vai morrer também. Vai morrer e eu também, porque eu sou teu pai. Acabou. Porque daí vão dizer que a gente mentiu, que tu não era do povo, vai dar maior rebuliço e vão matar tu, vai matar eu, vai matar todo mundo. E os outros vão ser livrados, porque Deus vai livrar o povo dele, porque Deus liberta o povo dele. Foi isso que Mordecai falou. Homem de fé ou não? Fé, né? Muita fé. E aí, olha só. Então mandou Esther que tornassem a dizer a Mordecai. Então ela ficou sabendo daquilo. Ela, opa, vou ter que fazer alguma coisa. Vai e reúne, ela disse para o Mordecai, todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim. Não comais nem bebais durante 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos. Depois disso, né, irei ter com o rei, ainda que seja contra a lei. Ela dizendo, eu vou, ainda que seja contra a lei. E se eu perecer, pereci. Ô, Glória! Aí reacendeu a fé dela. Ela ouviu as palavras do pai dela, reacendeu aquela fé que o pai tinha ensinado e ela disse, se eu morrer, que morra. Amém. E aí, versículo 17, assim Mordecai se foi e fez conforme tudo que Esther tinha lhe ordenado. Aí agora eu vou resumir para vocês, continuar resumindo. E aí, o que aconteceu? O pedido que a Esther faz ao rei. No 3º dia, depois do jejum, Esther se arrumou como nunca tinha se arrumado antes, mais linda e mais bela do que todas as vezes, mais cheirosa do que todas as vezes. Colocou o vestido mais magnífico que tinha no reino. E foi até o rei. E ali era
8 ou 80. Ou ela morria ou ela vivia. Ela chegou até o rei. Eu penso que o rei... Eu vou dizer uma coisa, um parênteses meu, tá? Ideia... Opa, não posso bater no microfone aqui. Ideia minha, tá? Não tá escrito em lugar nenhum, nem no Espírito de Profecia. Eu que acho. Muito romântica eu da minha parte. Eu acho uma coisa. Que o rei tava dando um gelo na Esther, só pra ver se ela ia ir atrás dele. Pra ver se ela amava ele, tanto... Trazendo pro lado humano da coisa, né? Pra ver se ela... Porque assim, se ele amou ela de primeira, se ele lembrou da Vasti, que não tava nem aí pra ele, né? Lembra que ele passou a raiva e ele lembrou dela? Por que ele não ia ficar pensando na Esther o tempo todo, né? Se ele amava, era apaixonado por Vasti, que era daquele jeito, imagina a Esther, que era submissa, maravilhosa, linda, cheirosa. Então, eu acho que ele tava dando um gelinho na Esther pra ver se a Esther ia atrás dele. Eu acho, tá? É uma coisa minha. Quando ele viu o Esther, por que eu acho isso? Agora vocês vão concordar comigo, eu acho. Ó, eu acho que vocês vão concordar comigo. Quando ele viu o Esther, o olho do homem brilhou. Porque sabe o que ele disse para ela? Me pede o que tu quiser. Até a metade do reino eu te dou. Ele tava ou não tava esperando essa mulher? Mas ele tava ansioso esperando essa mulher. Eu acho que cada porta que abria, ele olhava para ver se não era a Esther que tava indo até ele. E isso tudo, gente, foi preparado por Deus. O coração dele foi preparado por Deus, de amar essa mulher. Justamente como Mordecai disse, ela estava ali para fazer aquilo que era para ela fazer. Deus colocou amor no coração de Mordecai pela Esther, para que a Esther fosse a mulher da vida dele e ele pudesse salvar o povo. Pode. Quando ele viu ela parada no pátio, ela já alcançou o favor dele. Ui, me arrepiei! É uma coisa de Deus, né? É, exatamente. Então ela convidou eles, né? O rei e Ramã para um banquete. E eles iam para esse banquete. E foram para banquete. Aí eu tô resumindo, tá? No segundo, deixa eu ver aqui se eu não tô passando nada importante. Amor, começa a colocar as fotos, por favor. Primeiro, a primeira foto. Ah, aqui. Não posso pular para o próximo sem dizer isso. Tá. Aqui, né, uma ilustração da Rainha Esther, linda, maravilhosa. Ela podia ser tanto branca quanto mais moreninha, ou talvez negra, né? Na outra, eu acho, ilustração, eu botei uma Esther negra também, porque a gente não sabe a cor dela, né? Aqui está as pessoas... Aqui não dá para ver muito bem, eu não estou vendo muito bem daqui, mas aqui está Ramã passando, né? Uma ilustração. Passando, todo mundo se prostrando e Mordecai sentado, como se nada tivesse acontecendo e realmente para ele não estava. Aqui vai aparecer Ramã furioso, olha crianças, Ramã furioso porque Mordecai não se prostrou para ele. E agora vem essa parte muito importante. Quando Ramã foi convidado pela Esther, pela rainha, para um banquete, só ele foi convidado. Tinha todos os oficiais, eunucos ali, mas ela escolheu ele. E a gente já sabe por quê, né? Porque é ele que fez o decreto. Aí, ela convidou o rei e convidou o Ramã, aquele homem mau lá. Pode deixar as fotos. Aquele homem mau lá. Aconteceu que Mordecai saiu muito feliz do reino e tava passando na porta, todo mundo se prostrou. E quem estava na porta e não se prostrou de novo? Mardoqueu. Esse homem esqueceu o convite, esqueceu tudo, ficou furioso, foi para casa bravo, chegou em casa espraguejando, dizendo: todo mundo me ama, todo mundo me conhece, todo mundo me, entre aspas, me idolatra, e não sei o quê, e esse homem não baixa a guarda, e esse homem não sei o quê. Aí os amigos disseram assim, usados por Satanás, né? Os amigos e a esposa. Os dois, os amigos, quem estava em volta, a família, a esposa, todo mundo começou a dizer assim pra ele, ó, faz uma forca e mata esse homem de uma vez. Ai, chega dessa coisa. Todo dia tu chega em casa reclamando que esse homem não. Ele não adianta, ele não vai fazer o que tu quer. Então mata ele de uma vez. E ele gostou da ideia e mandou construir isso aí, ó. Uma forca. Pra quem que era essa forca aqui? Mordecai.
Tá? Construiu uma forca. Presta atenção nessa parte aí. Nossa, aí que vem a parte maravilhosa do negócio. Aí, ele mandou construir a forca para matar Mordecai. Vamos para o capítulo 6. Mas naquela mesma noite, e daí Hamã disse assim, ó, tá, já vou lá falar com o rei agora, né, já tá de noite, no mesmo dia, tá, gente, no mesmo acontecimento. Ele voltou pro reino, voltou lá e disse, não, já vou falar com o rei agora para matar Mordecai e tal. Nesse meio tempo, enquanto Hamã tava construindo forca e se ajeitando e tal para matar Mordecai, aconteceu que o rei não conseguia dormir e mandou trazer os documentos, negócio lá do que estava acontecendo no reino, que ele queria dar uma olhada, que ele estava sem sono mesmo, e trouxeram. Quando ele viu que aqueles dois rapazes, lembram dos oficiais que foram mortos? Pois é, eles foram mortos porque Mordecai entregou eles, né? Salvou a vida do rei. O rei disse, mas eu tenho que fazer alguma coisa de boa para esse homem, porque esse homem salvou a minha vida, eu não fiz nada, deixei passar. Gente, o que é isso? Eu tava tão preocupado lá com a mulher que eu queria, que eu nem me preocupei em fazer alguma coisa de boa para esse homem. E aí, na mesma hora, Hamã, o bandido, chegou. E o Hamã, ele era um dos conselheiros do rei, tá? E aí o rei olhou Hamã e disse, Hamã, o que eu posso fazer de bom para um homem que salvou a minha... Não, para um homem que eu quero exaltar. Ele não falou o que salvou a minha vida. Ele disse assim, eu quero exaltar um homem, o que eu posso fazer de bom? Ai, Hamã já levantou assim, ó. Achando que era ele já ficou assim, ó. Aí ele disse assim, bom, o que tu pode fazer, rei? Na cabeça dele, pra mim, né? Era ele que queria isso daí. Olha isso, é o que ele queria. Vamos lá, alguém me ajuda? Qual é o versículo que tá escrito isso? Vamos ver aqui, versículo 6. 6 ele perguntou, né? E 7. Hamã respondeu ao rei. Ao homem a quem o rei se agrada honrar. Olha só. Sejam trazidos trajes reais que o rei tenha usado. Primeiro, tu vai botar a roupa que o rei usou, tu vai botar nesse homem. Ele já se imaginou lá com a veste do rei. Já estava todo, né, pomposo. Depois disso aí, que o rei tem usado. Um cavalo em que o rei costuma andar. Eu quero também andar no cavalo do rei. Sabe aquele cavalo, aquele rei que eu fico olhando? É aquele lá mesmo. E que se coloque sobre sua cabeça a coroa real. Olha só a audácia. Então, entregue-se os trajes reais, o cavalo, as mãos de um dos mais nobres príncipes do rei, e vistam deles, levem-no a cavalo pelas ruas da cidade e proclamem diante dele. Assim se faz ao homem a quem o rei se agrada honrar. Ordenou o rei a Amã. Apressa-te, toma os trajes e o cavalo, como disseste, e faze assim com o judeu Mordecai. Gente, quando vocês forem sofrer um mal das mãos de pessoas que são usadas por Satanás, calma, respira. Tu é filho do Rei Altíssimo, tu é filha do Deus Eterno. Nada vai te acontecer que não seja da vontade de Deus. Quando sofrer uma injustiça, espera em Deus, porque Ele vai fazer a vingança do jeito certo. Mordecai chegou furioso. Mordecai não, desculpa. Amã chegou furioso para matar Mordecai. Chegou lá, teve que pegar um cavalo. Ele teve, não foi nem o servo. Ele nem. Deus podia ou não podia botar ele de fora, Amã, vendo acontecer. Deus disse, não, Amã, tu é que vai puxar o cavalo e é tu que vai gritar. É tu que vai gritar. E ele pegou o cavalo
e saiu pela cidade puxando quem? Mordecai. E Mordecai vestido como um rei. E ele que estava ali querendo a morte de Mordecai, estava exaltando Mordecai com a sua boca. Espera, irmãos. Espera que quem quer o teu mal vai te exaltar com a própria boca, com a própria língua. Eu não estou trazendo aqui aqueles sermões de autoajuda. Eu estou falando o que é verdade. Deus, ele vinga. Ele faz aquilo que a gente às vezes acha que a gente tem que fazer. Mas se a gente não fizer, ele vai fazer muito melhor. Muito melhor. Eu acho que nem em sonho nunca passou na cabeça de Mordecai estar em cima de um cavalo e Amã puxando e exaltando ele. Isso é coisa de Deus. Estou indo para o final, tá, irmãos? Vou demorar hoje um pouquinho no sermão, mas vale a pena. Depois que aconteceu essas coisas, vem uma parte muito importante. Que se vocês esquecerem tudo que eu falei nesse sermão, não esqueçam dessa parte aqui, ó. Depois disso, no versículo 12, Mordecai voltou para a porta do rei, mas Amã se retirou correndo para casa com a cabeça coberta de pesar. Imagina, né? Versículo 13. E contou a Zeres, sua mulher, e a todos seus amigos. Eu imagino ele chegando furioso e disse, não, tu vai vir reclamar de novo que ele não baixou a cabeça? Tu vai vir e falar, não, gente, aconteceu um negócio pior. Eu tive que puxar o cavalo dizendo que o homem é maravilhoso, que o homem é incrível, eu tive que soltar o homem. Aí eles se ligaram de algo muito importante. Olha só. Os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram. Os mesmos que disseram para matar Mordecai e fazer a forca. Olha o que eles disseram agora para Ramã. Se Mordecai, diante de quem já começastes a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerá contra ele. Antes, certamente cairá perante ele. Se Alenir é semente, filha do Deus Altíssimo, com certeza quem quer o mal da Alenir vai cair e vai prevalecer. Coloca o teu nome aí nesse versículo. Se Jéssica, se Nildete, se Silene, se Ivana, se Isaac. Irmãos, pertencimento. Nós fazemos parte de um povo. E esse povo não é brincadeira, não. É filhos de Deus. Nós não estamos aqui para brinquedo nessa terra. Nós somos filhos de Deus. E, passando para frente, quando eles terminaram de falar isso, quando eles disseram isso, se ele é dos judeus, já era, vai perder, não tem, é a luta perdida. Estando eles ainda falando, chegaram os eunucos do rei e se apressaram a levar Amã ao banquete que Ester preparara. E aconteceu que, vou resumir aqui a história. Ester contou para o rei, diante a Amã, né? Contou para o rei o que Amã tinha feito. O rei ficou enfurecido e chegou a sair de perto na hora. Saiu da onde eles estavam. Mordecai se ajoelhou na frente de Ester e começou a implorar. Amã se ajoelhou na frente de Ester e começou a implorar pela vida, pelo amor, não deixa eu morrer, não, porque não foi bem assim. Nananana. E Ester, olhando, o rei voltou do pátio e disse: tu ainda quer fazer mal à minha rainha na minha face, ainda na minha cara. Quando o rei falou isso, botaram um capuz no Amã. E a forca, que era para ser usada para matar Mordecai, o filho do Deus Altíssimo, o homem íntegro, justo de Deus, que fez tudo o que fez para honrar a Deus, não baixou a cabeça para o mal. Essa forca foi feita para esse filho de Deus. Foi o inimigo dele que morreu nessa forca. Irmãos, eu trago essa mensagem para vocês para que vocês nunca esqueçam disso. Que vocês são filhos de Deus.
E com o Filho de Deus ninguém mexe. Vocês não precisam levantar uma sobrancelha para se defender, que Deus defende. E aconteceu no final da história que, infelizmente, o Xerxes, o rei Assuero, não poderia dizer, não poderia voltar atrás, né, num decreto, dizer não, eles não vão morrer. Mas ele disse assim, Esther e Mordecai. Voltando, Mordecai foi até o rei exaltou, tem a foto ali do rei exaltando, né, Mordecai. Mordecai se tornou o segundo, irmãos. Ali foi só, sabe quando ele andou no cavalo na cidade? Foi como se fosse uma apresentação do segundo rei. O segundo rei, ele foi como se fosse um segundo rei. Vocês têm noção disso? Um judeu foi o segundo rei persa. Ele mandava em tudo. Tudo. Ele só era abaixo do próprio rei. Do rei 1. Ele foi o rei 2. Ele, esse homem aqui, foi exaltado primeiro pelo inimigo, pelo povo persa, pelo povo judeu e depois pelo próprio rei. Ou seja, ele foi exaltado por quem? Por Deus. Ele se tornando o segundo rei, ele e Esther formaram um documento que dizia que o povo poderia se defender. Porque antes eles iriam morrer quietos, né? Era um decreto. Agora eles iam poder se defender. Então o povo de Deus se defendeu e venceram. E eles tinham tanto medo, os outros povos que queriam virar judeus, um monte virou judeu, diz aqui na Bíblia, diz no Espírito de Profecia, que um monte virou judeu para não morrer, né? Porque eles estavam loucos de medo. E eles mataram muitos homens que passavam por eles e diziam, aí, ó, falta pouco. Aí, ó, Tiago, ó, tu que é daquele povo lá que guarda o sábado, ó, falta pouco. Ó, espera o dia chegar que tu vai ver só o que vai acontecer. Chegou no dia, Deus liberou que eles se defendessem e matassem aquele povo que tanto queriam o mal. Eu termino a mensagem por aqui, dizendo que nosso Deus é maravilhoso. Amém. Dizendo que o nosso Deus, ele nos exalta no tempo certo. Mordecai não queria ser exaltado. Mordecai queria exaltar a Deus. Nós vemos ainda não desligo. Nós vemos 3 tipos de exaltação. Primeira exaltação de Amã foi uma exaltação por ele ser um bajulador, uma exaltação falsa, que ele virou um grande príncipe, né? Foi uma exaltação falsa que o mundo dá. Exaltação que o mundo dá é a exaltação que o mundo tira. E ele foi tirado numa forca, a exaltação dele. Segunda exaltação, Deus dá exaltação, às vezes, sem a pessoa nem querer ser exaltada. Que foi o caso de Esther. Ela foi exaltada como rainha. Mas ela nem queria isso, talvez nem sonhava com isso, mas Deus escolheu ela. Então, se Deus te escolheu, não retruca, não fala nada. Se é para tu ser rei, se tu é para ser rainha, se é para tu ser algo, aceita. Porque Deus te escolheu para isso. E terceiro, a exaltação por merecimento. Ele honrou a Deus. Ele exaltou a Deus. E ele não queria exaltação própria. Mas Deus o honrou por merecimento. Então, que sejamos honrados como Esther, que sejamos honrados como Mordecai. E que a gente nunca queira ser honrado como Ramã no mundo. Ser o melhor, ser isso, aquilo na vista do mundo. Porque vai acabar numa forca, entre aspas. Mas, se a gente ser exaltado por Deus do jeito certo, essa exaltação vai ser até a eternidade. Amém. Eu vou terminar, então, cantando um hino. E esse hino fala sobre a perseguição que nós vamos enfrentar em breve. Se Deus quiser que seja breve para Jesus voltar logo. E que a gente não baixe a cabeça perante reis, perante legisladores, perante pessoas que não estão nem aí para o povo de Deus. Tu é filho e filha de Deus, levanta a cabeça e não se baixa para o mal, nunca, nunca. Se baixa somente perante Deus.